Vocês já viram vídeos, propagandas dizendo que lead scoring é a solução do digital para leads desqualificados e acharam tudo isso muito nebuloso? Então não se preocupa que eu vou falar nesse vídeo que não te contaram sobre o lead scoring, como você vai fazer um lead scoring decente e por que que ele pode ser realmente importante, mas não da forma que esses gurus estão falando para você, tá? Se você não me conhece, eu sou Fernanda Fassi, especialista em marketing analítico com mais de 10 anos de experiência. Liderei times ali no Nubank, na 99, no Itaú e hoje eu ensino profissionais como você, que é do marketing, já tem um certo nível de experiência, mas quer conquistar o seu espaço, quer ser mais bem remunerado e isso você vai conseguir com pensamento analítico estruturado. Então, se você não quer perder conteúdos como esse, quer desenvolver na carreira, quer saber o que o mercado está pedindo na verdade, então se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo para você não perder conteúdos como esse, tá bom? Então, vamos falar sobre lead scoring. Tô até com uma apresentação aqui, gente. Tô aqui, ó, o que nunca te contaram sobre lead scoring. Eu dei muita risada que tem gente até desenvolvendo produtos sobre isso e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona e como que você pode desenvolver o seu também, tá? Então, primeiro, para quem que é essa aula? Essa aula é aquele tipo de aula que todo mundo que mexe com mídia, todo mundo que mexe com CRM, automação, é estrategista digital, é pessoas que vão mexer ali com qualificação de leads no geral, pode se beneficiar nessa aula. Não é só o pessoal de lançamento, tá? Que a gente está falando pessoas do corporativo também que trabalham em B2B. Nossa, B2B, isso aqui é extremamente importante. Inclusive, se você é do B2B e não sabe o que é um lead scoring, provavelmente você está desatualizado ali. É realmente um tema que já está sendo falado há mais de 10 anos, tá bom? Então, fica aqui que você vai se atualizar e eu vou falar o que nunca te contaram sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, o que é realmente lead scoring e como você vai fazer o lead scoring. Então, não só entender o conceito, mas na prática, quais são os diferentes tipos de lead scoring que existe. E eu vou mostrar aqui até de forma resumida como que você consegue fazer um desses, seja com ferramentas de automação, seja com Python. Então, a gente vai mostrar aqui algumas formas bem bacanas de você implementar e provavelmente ali você mandando esse vídeo para alguém de automação, alguém mais analítico ali, a pessoa vai entender esse vídeo imediatamente e vai saber o que ela tem que fazer, tá bom? Então, o que é realmente lead scoring? Então, basicamente, né, a gente fala que o lead scoring ele surgiu de um contexto onde você priorizar os leads em alto volume era uma tarefa extremamente desafiadora. Então, imagina que você é uma empresa que gera trocentos leads. Quais leads são importantes ali para a sua equipe comercial atender primeiro? Ou quais leads ali possuem maior potencial de conversão que você deveria estar dedicando uma atenção especial? Agora, por exemplo, né? Ah, Fernanda, mas agora com inteligência artificial, mas existe também a questão da comunicação desses leads, né? Então, como que você vai falar com um lead talvez mais qualificado, um lead menos qualificado? Como que a sua inteligência artificial vai fazer a triagem aí desses leads para levar para a sua equipe comercial? Então, é uma tarefa desafiadora, né? Então, a gente usa para fazer essa triagem esses sistemas aqui de lead scoring, né? Que é uma classificação por pontos de cliente potencial baseado tanto por perfil demográfico, características de mídia, canais ou até perfil comportamental. Então, por exemplo, no universo dos infoprodutos, eles fazem lead scoring utilizando os dados da pesquisa. Então, quando você faz um lançamento de um produto digital, por exemplo, eles usam geralmente aspectos mais demográficos, questões ali sobre a carreira da pessoa, quanto que a pessoa ganha. Mas, por exemplo, quando você está num universo mais B2B, o lead scoring, claro que eles usam essas informações da empresa que trabalha, faturamento, mas também utiliza fatores comportamentais. Então, o canal que a pessoa veio, se a pessoa acessou determinada página, como por exemplo, um estudo de caso mais ali, né, mais específico, se a pessoa acessou a página de pricing, se a pessoa está abrindo muitos e-mails da empresa ou está navegando muito na página da empresa, então pega ali um perfil mais comportamental e aí faz essa triagem, leva isso para a equipe comercial. Então, aquele lead scoring que você olha no universo dos infoprodutos, ele é apenas uma fração
do que pode ser feito ali no universo onde a gente usa muito essa questão comportamental, e isso é graças ao CRM também, que vai nos trazendo essas informações. Tá bom? Então aqui, né, a gente sempre fala, né? A gente usa essa pontuação para determinar quais leads são prontos para conversão ou não, e se o lead atinge uma pontuação aceitável, eu vou dar umas diretrizes para falar sobre o que seria essa pontuação aceitável. Ele é direcionado ali para o time de vendas. Uma coisa que eu também uso o lead scoring é para segmentação de clientes. Então eu não uso somente para triagem, eu uso também para mandar essa informação de pontuação para a minha plataforma de anúncio. Então hoje a gente sabe que a questão da audiência hoje não é que você vai escolher o público certo dentro do meta, o público de interesse, lookalike. Isso está cada vez caindo por terra, e o que está mais sendo valorizado é o criativo e também você entregar informações da sua empresa ali, né, informações first party, né, dentro da sua base, e levar isso para o meta sobre o que é um cliente bom qualificado. E uma das formas de você fazer isso, além de levar os dados do seu funil, de conversão do funil, é você também fazendo ali um lead score. Então você pega os clientes que têm a maior pontuação e leva esse evento ali para o Meta Ads ali como um evento de cliente qualificado e faz as otimizações nas campanhas, isso, porque você vai trazer clientes semelhantes a esse, tá bom? Então, o lead scoring sempre vai ter uma questão de automatização ali envolvida, tá? No passado, as pessoas até faziam ali um lead scoring manual, mas acredito que isso já acabou faz mais de 20 anos. Hoje ele é feito de forma automatizada, seja no software, seja dentro do seu CRM, seja numa automação de planilha, seja através de um Make, de um Zapier. Então, e existem até bibliotecas e templates prontos para você fazer esse processo dentro de casa, né? Outra questão também, né? A gente usa lead scoring principalmente para B2B, para mapear a confiança e intent dessa pessoa, né? O trust e o intent dessa pessoa. Então, igual eu falei para você, para B2B não é só importante você saber se aquele cliente, aquela pessoa está na empresa alvo sua, tem aquele nível de faturamento. O importante é entender sinais ali, assistir uma demonstração que está na sua página, abrir o seu e-mail marketing. Então você vai entender, e uma coisa legal é que esse lead scoring, principalmente para essas empresas que usam essa parte mais comportamental, é uma pontuação viva. Nunca é uma pontuação que fica estática, entendeu? Eles vão rodando isso todos os dias, dado que o comportamento da pessoa e a interação da pessoa com a empresa muda. Então também, né, a gente vê, igual eu mostrei para vocês no infoproduto, no B2C, mas para o B2B isso é muito mais avançado e é muito mais crucial ali, principalmente se você mexe com grandes contas, né? Então, aqui eu coloquei, né, um pouco dos touch points, engajamento nos e-mails marketing, número de acesso ao site, visitas à página de pricing. Aqui eu coloquei até um exemplo aqui de um CRM, o HubSpot. Depois meu editor tira aqui as informações, mas aqui eu coloquei até um perfil aqui no CRM, por exemplo, o HubSpot, mas provavelmente se você tem RD Station, outros CRMs também funciona assim. E você começa a observar, né, que a partir do momento que a pessoa entra na sua página, envia o formulário, é o seu lead, você tem todos os eventos, se ela abre os e-mails marketing que você manda, se ela está abrindo aqui os anúncios. Então, por exemplo, tem gente que se inscreve uma vez no orgânico, depois se inscreve mais uma vez no pago, as reuniões que foram feitas, as páginas que visitou. Então, assim, você consegue ter todo esse acompanhamento ali se você tem ali um CRM robusto. Então, você consegue fazer ali lead scores muito mais avançados. Você imagina aí numa empresa, né, o que dá para ser feito com isso. Então, você começa a perceber que sim, não é só fazer com os dados da pesquisa. A importância de ter um CRM bem configurado, de você ter esse rastreio ali do cliente, é bastante importante, tá bom? E como que você vai fazer o lead scoring? Então, existem várias formas de você fazer lead scoring, depende muito da maturidade analítica que você tem, vai depender do CRM que você tem, vai depender do quanto você quer gastar também, tá? Então, eu vou entregar aqui 3 tipos de sofisticação de lead scorings, assim, que é o básico, intermediário e o avançado.
Geralmente as pessoas começam com o básico, depois conforme os dados forem chegando e você tem uma base histórica, aí você vai evoluindo para modelos intermediários e modelos mais avançados, tá bom? O primeiro modelo é o básico, então geralmente ele é um modelo mais de regras empíricas de negócio, então é algo que você, a sua equipe comercial, o dono da empresa vai definir quais são as características que faz essa pessoa uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que existe ali uma boa probabilidade dela fechar. E isso não é baseado em estudo histórico, é mais ali a opinião e o que a pessoa está percebendo ali na venda mesmo, tá? Então, aqui um exemplo, né? Tem uma consultoria de gestão para empresas. Hoje, de acordo com o meu departamento, quem, né, são os leads qualificados? Então, tem gente que começa a apontar essas variáveis. Quando você está ali no universo dos infoprodutos, geralmente nessas pesquisas que vocês fazem com os leads, é onde você vai falar, né, se a pessoa ganha tanto, geralmente é uma pessoa qualificada para o meu produto. Então, eu dou um ponto maior. Ah, essa pessoa aqui não é qualificada, então eu não dou ponto nenhum, ou dou um ponto negativo. E aí você vai fazendo isso meio que no olhômetro, aí no achismo. Existem pessoas que transformam esse processo em um processo um pouco mais analítico. E como que seria um processo um pouco mais analítico? Seria ali entender se há uma correlação entre a pessoa ter essa variável e a probabilidade dela fechar, tá bom? Então, por exemplo, ela já tem um histórico ali de pessoas, já tem ali umas 100 pessoas ali que, enfim, se inscreveram e ela vai olhar, beleza, eu tô vendo aqui que a minha taxa de conversão é 30% e pessoas que são professoras têm a taxa de conversão de 50%, 60%. Então, a professora é qualificado, coloca ponto mais ali superior para essa galera. Então, tem como fazer isso e às vezes as pessoas vão usar esse tipo de informação ali também, tá bom? E aí você vai criando a sua pontuação, tá bom? E aí qual que é a pontuação de corte para eu falar que esse é qualificado e é o menos qualificado? Aí é um processo aqui, nesse caso, bastante empírico, né? Ou seja, você vai pegando os clientes que classifica esses clientes de bandas maiores para a banda menor e vai vendo até o ponto que você chega que aqueles clientes da linha abaixo são bem desqualificados, ou seja, a equipe comercial pode estar lá falando com eles, se eu começo a olhar variável por variável, ver que não tem nada a ver e aí você faz o corte lá. É um processo, como eu te disse, bem olhômetro mesmo, mas que para muita empresa, principalmente se não tem muito dado, funciona. Tá bom? Que já é um começo ali para as coisas. Depois disso, a gente tem o nosso exemplo mais intermediário, que aí no nosso exemplo intermediário ele já começa a usar algumas estatísticas, algumas técnicas mais avançadas, porque você já tem ali um histórico específico ali desse cliente, né? Então, você já sabe, igual eu falei para você, você já sabe quais variáveis têm uma correlação mais alta de conversão, outras que têm menos, e para você confirmar isso, não ser somente uma coisa aí no zoiômetro, você vai fazer testes estatísticos, você vai fazer um teste de hipótese aqui, tá bom? Então, eu vou abrir uma planilha para vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando. Nesse caso aqui, eu tenho uma base de leads. Como vocês podem ver, eu tenho o Prospect ID, o número do lead, origem do canal e algumas coisas que eu tenho aqui, né? Então, algumas perguntas daí da pesquisa, especialização, como você escutou da gente, cargo, tem desempregado, por que você está escolhendo um curso com a gente, qual canal que foi, enfim, algumas tags, né? Se você recebeu uma cópia gratuita do nosso Lead Magnet, e aí tem aqui uma pesquisa normal, né? Isso que você vai encontrar no seu lead. E basicamente a gente faz uma preparação desses dados e começa a analisar aqui quais dessas informações, a taxa de conversão dessa característica indica que vai converter mais ou vai converter menos. Como, por exemplo, nesse caso. A gente está vendo que nas nossas métricas a taxa de conversão é 61%, mas existem casos que a taxa de conversão, na verdade, está 76%. Então, está acima da média. Tem outras coisas que a taxa de conversão está 19%, está muito abaixo da média.
Mas daí você vai perguntar, pô, então quer dizer que essas pessoas são realmente essas pessoas que têm essa característica, né? Da taxa de conversão de 19%, ela é muito pior e eu deveria estar dando uma pontuação negativa para ele? Aí não necessariamente, você tem que ver uma questão de amostragem, sample size. Então, o que a gente faz para avaliar isso, né? Se essa diferença é significante no ponto de vista estatístico. A gente faz um teste de hipótese, que é o nosso chamado aqui t-teste, né? Que é um teste de comparação das médias. A gente compara a média da conversão das pessoas com essa característica versus a média da conversão geral e vê se essa diferença é relevante do ponto de vista estatístico ou não. Se você é aluno do Market Masters, com certeza você viu isso no nosso módulo de estatística e nas nossas aulas de teste de hipótese. E dá para fazer isso no Google Sheets, né? Então dá para você analisar isso com planilha, você não precisa de programação. Então, nesse caso, realmente, né, foi aqui significante do ponto de vista estatístico, o nosso p-valor deu menor que 0,05. Então, eu vou continuar ali com essas variáveis e aí eu vou dar a pontuação correspondente. Tá bom? Ah, Fernanda, isso é fácil de fazer? Com uma planilha é fácil de fazer e aí você consegue controlar e fazer a sua pontuação daqui, tá? Aí a gente tem o terceiro, que é o avançadão. Ou seja, nossa, Fernanda, mais avançado do que isso, mais avançado do que teste estatístico? Sim. E essa é a forma mais robusta de lead scoring que você vai ver no mercado, geralmente, que empresas mais avançadas e com maturidade analítica vai usar, que são lead scorings ali baseados em regressão logística. Então aqui a gente vai usar um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de machine learning, a gente vai usar regressão logística, porque o output ali da regressão logística, ele lida com números e binários ali, né, com outputs binários, ou seja, converteu ou não converteu. E ele vai pegar essa sua base histórica de leads, a informação que você tem desses leads, e essa informação, que é a nossa informação de output, né, converteu ou não converteu, e criar basicamente uma equação ali, um modelo, que qualquer lead novo que chega vai passar por esse modelo, por essa equação, e vai estar ali, né, calculada a probabilidade dessa pessoa converter ou não. Então, é muito bacana se você tem uma empresa, você tem um data scientist para calcular essa regressão logística, isso não é difícil para ele, tá? Um Data Scientist Júnior já consegue criar uma regressão logística boa, então você não vai ter problema se você tiver uma pessoa mais analítica ali, né, na sua operação. Caso você não tiver, dá para aprender sozinho, tá? Inclusive, se você quiser aprender isso conosco aqui no Market Masters, a gente consegue oferecer todos os notebooks, todo o processo ali para você conduzir uma regressão logística de qualidade e aí você vai usar aqui Python, tá? Não tem como fugir da programação. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes você não quer pegar ali no Python, mas conhece alguém da sua empresa, alguém aí da área de dados que gosta, aí passa ali para ele fazer isso, tá bom? Exemplo, Fernanda, eu peguei aqui um exemplo do Kaggle, que é bom que é dado público, então vocês conseguem também ver ali na máquina de vocês, né? E aí vocês veem que é puramente código Python, né? Tudo que tá a ver com o modelo de aprendizado de máquina. Você vai treinar o modelo, antes de treinar o modelo, você vai tratar o modelo, tratar as variáveis, ver se tem outlier, ver se tem dado nulo, fazer todo aquele processo de tratamento e depois rodar o seu modelo e ver se ele está identificando corretamente as pessoas que convertem ou não convertem. Se tiver identificando, tiver com uma precisão boa, tiver ali identificando corretamente, beleza. Se não tiver, aí você vai ter que ajustar algumas coisas ali do seu modelo, tá? Se eu tivesse que fazer uma aula dessa, ia demorar mais 1 hora, então vou deixar também o link desse exemplo para você dar uma olhadinha, tá? Então, sim, nós temos esses 3 modelos aqui. E como que isso alimenta as plataformas de anúncio? Como que isso alimenta a equipe de vendas? Aí existem várias formas, né? Geralmente você pode usar ali um Zapier, um N8N para fazer isso. Então, principalmente quando o lead scoring está sendo calculado em planilhas ali, você consegue pegar esse cálculo de planilhas e mandar isso para um gerenciador de anúncio ou mandar isso para o seu CRM. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui com um Make, por exemplo. No Make é uma coisa muito fácil, porque aqui, por exemplo, uma coisa dessa você já consegue mandar para a plataforma de anúncio. Então, o Google Sheets aqui, então ele vai pegar uma planilha de referência, vai ver quando uma linha de cálculo do lead scoring aparece e essa pessoa é qualificada,
ele manda aqui para um componente como um evento de lead qualificado. Então, dá para você fazer isso no Make. No Zapier existem também outras formas de você mandar. Então, no Zapier, se você tem um plano ali mais premium, ele tem esse Code by Zapier que você consegue processar dados com Python também, então você consegue fazer isso. Sei que no N8N também tem ali um lugar ali onde você consegue também rodar uns códigos, então não é problema, então você consegue rodar dentro dessas ferramentas de automação. Então, um conhecimento de automação aí é legal, mas não precisa também ser aquele conhecimento de automação rebuscado. Então, se você fazer ali uma pesquisa, uma investigação, trazer isso para as nossas mentorias, você vai com certeza saber implementar isso. Se você tem ali Go High Level e tudo mais, você consegue também calcular um Go High Level através de árvores de decisão, como por exemplo aqui. Aqui no meu caso eu tenho só duas variáveis para dar pontuação alta para a pessoa, que é a urgência da pessoa em resolver o problema e também se ela já tem um plano definido, se ela já tem uma solução definida na cabeça dela. Isso eu sei que a pessoa está mais madura no meu funil. Então eu faço aqui uma árvore de decisão e mando aqui para o meu Facebook Conversions API aqui como um lead de alta qualidade. E aí eu tenho uma campanha que otimiza para esse tipo de pessoa e meu anúncio, minha plataforma fica cada vez mais inteligente, tá? Então, enfim, você tem o seu gestor de automação, converse com ele sobre isso. Se você tem serviços de automação, faça também o serviço de lead scoring para os seus clientes. Vai ser uma coisa que vai incluir ali no seu pacote de produtos e pode aumentar o seu ticket. E se você é do B2B e é da área de infoprodutos e não cogitou em fazer isso, é uma boa oportunidade para você pesquisar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre marketing analítico, não se esqueça de se inscrever no canal, dá like nesse vídeo. Você que é um profissional, que gostou desse assunto, quer conquistar espaço, ser protagonista, aprender com muito mais detalhes o que está acontecendo aqui, seja na parte da regressão logística, seja na parte das automações, seja na parte das métricas, provar valor, não se esqueça, a gente tem o Market Masters, que é a nossa mentoria para profissionais que querem atingir esse nível de forma mais estruturada e com acompanhamento próximo, tá? Diferentemente dos cursos tradicionais, que você é jogado em uma plataforma, o nosso diferencial é acompanhar você, criar um plano individual para você, de uma trilha específica para a sua realidade, ter mentorias semanais com executivos ali de empresas grandes no mercado. Então, toda semana você vai ter acesso a pessoas, enfim, que são requisitadas para você aprender com essas pessoas, além de oportunidades de networking, comunidade, evento presencial ali no final do ano, Happy Hour, Open Bar maravilhoso. Então, pessoal, é realmente para você aprender, para você se destacar no mercado, tá bom? Quer saber mais? É só fazer a aplicação, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Porque para quem está na base tem muito coisa para base, né? Mas quem vai deixar o sênior mais sênior? É isso que a gente resolve. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assinem aqui o canal, dão seu like aí no vídeo. Eu vejo vocês. Até breve.